E aí, pessoal, hoje é um dia de muitas informações no Tricolor, porque hoje é dia de apresentação do grupo de jogadores, com o Renato, com coletiva de Alberto Guerra, nós vamos acompanhar tudo. Mas eu quero começar o dia com a forte entrevista de Antônio Brum, o diretor de futebol do Grêmio, que falou para a Band e deu muitas informações que nós precisamos dividir por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora eu quero mostrar para você esse produto, luminárias personalizadas. Encomende a sua luminária feita em impressão 3D. Essa aqui é da Terra de Gremistas, mas você pode escolher o logo que você quiser fazer. Mande para eles no WhatsApp aqui na descrição, você conversa direto com eles. Cara, é muito leve, é para botar em cima da sua mesa, para botar na parede. Ela tem LED, ó. Olha só, a gente pode inclusive mudar de cor, ó. Ela muda de cor. Ela é realmente muito legal, porque ela é muito prática. E você pode dar de presente, bota uma bandeira do Grêmio, presentei algum amigo, luminárias personalizadas. Você manda o logo e eles fazem para você. Agora, aqui na descrição do vídeo. Gente, hoje é um dia importante para o Grêmio, hoje é o dia da reapresentação, tem Renato, tem os reforços, o Grêmio que está anunciando muitos reforços, mas eu quero começar, ontem eu fiquei até tarde vendo a solução do caso Kahneman, e eu queria muito abrir o dia falando da entrevista do diretor de futebol, Antônio Brum. Porque a entrevista que ele fez é uma entrevista que primeiro que eu considero uma entrevista forte, porque ele dá ele esclarece muitas informações. A primeira, ele fala, por exemplo, do número de reforços do Grêmio. Ele fala de goleiro, ele fala de lateral direito, ele fala dos posicionamentos, ele esclarece o contrato do Diego Souza. Ele não se privou de responder nenhuma pergunta. Claro que quando se falou em salário, número de investimento, a parte de garantias bancárias, é evidente, não pode sair dizendo. Mas ele, de alguma maneira, posicionou uma série de situações que esclarecem importantes informações para o torcedor do Grêmio. E eu quero começar a analisar a entrevista dele falando de Cristaldo e Carbarro. O que isso mudou de todas as informações? Se vocês lembrarem, no domingo à noite, todos noticiaram a contratação do Carbarro. Eu mandei uma mensagem para os dirigentes que eu tenho mais contato, e eles disseram: César, não tem as garantias bancárias ainda. Não dá para dizer que contratou. Eu entrei no debate raiz e disse isso. Olha, não é o que eu tenho, infelizmente. Queria eu estar dizendo que as contratações estão definidas, mas não é isso que eu tenho. E isso acabou andando, os jogadores não foram anunciados, os outros foram. Parece que a relação com o Cristaldo é um pouquinho diferente da relação com o Carbarro. O Cristaldo, que é do Huracan, o Carbarro, que é jogador do Nacional. Então, fiquei com aquilo. Pois agora ele confirma. Realmente, não podemos confirmar ainda porque existem alguns detalhes. Tem a questão dos investidores e tem até detalhes da negociação. Parece que o Nacional teria pedido uma forma de pagamento um pouco diferente do que o Grêmio havia proposto na proposta que foi, inclusive, aceita pelo time do Nacional. Parece que mudou um pouquinho no rumo do caminho. Então, não tem problema. Só que não existe ainda o acerto. Não existe ainda o acerto até o momento, inclusive com preocupação. Eles podem, inclusive, não dar certo. O que seria trágico nesse momento para o Grêmio. Porque o Grêmio conta com os dois jogadores e os dois jogadores, em tese, são a diferença técnica. Porque até agora o Grêmio está contratando jogadores que, de alguma maneira, não estão tão... vêm para compor grupo, muitas vezes. Por exemplo, o Galdino, o próprio Vini, né? O Vini, né? O Bruno Vini. O Reinaldo é um jogador que tem mais nome, mas também a gente sabe, um jogador mais velho. Então tem uma série de situações que a gente não pode sair dizendo que o Grêmio está mudando de patamar.
Agora, quando tu coloca, principalmente o Carbarro, agora tem um zagueiro também que o Grêmio pode também evoluir, tem uma série de pontos que o Grêmio vai fazer. Outra posição que o Brum falou e deu como certa a contratação de alguém, não citou o nome, obviamente, porque os negócios não estão encaminhados, é a lateral direita. A gente falava, eu disse aqui que o Grêmio quer goleiro, ele confirmou que tem sim algumas ações em cima de goleiros, não quis diminuir os seus goleiros, disse que o Grêmio tem 4 ótimos goleiros e tal, defendeu de alguma maneira os goleiros, mas não descartou a possibilidade do Grêmio trazer alguém, talvez não nesse momento, falou muito nisso na janela, o Grêmio está se antecipando em algumas coisas, mas o tempo tem ainda, o tempo está correndo em favor do Grêmio, eu acho que de alguma maneira ele tem razão, mas confirmou o lateral direito, o Grêmio vai atrás, falou da dificuldade do mercado em achar laterais direitos, mostrou muito conhecedor do mercado do futebol, né? Disse que o Grêmio tem um executivo, quando questionado sobre a dificuldade de não ter executivo, ele disse que nos próximos dias o Grêmio vai anunciar, ou seja, tem um encaminhamento com isso. No que diz respeito ao contrato do Diego Souza, ele confirmou uma cláusula de renovação automática por mais 6 meses, né? Que é uma das situações que de alguma maneira as pessoas perguntam, porque ele renova por 6 meses, que vem a ser o Campeonato Gaúcho e mais 2 meses, né? O início do Campeonato Brasileiro. Ele diz que pode ter essa renovação automática, e seria natural, né? Porque se ele for bem, o Grêmio obviamente renovaria, independente de ter cláusula ou não, mas enfim. Você sabe a minha opinião sobre isso, eu não quero nem mais falar sobre isso. Mas essa é uma das situações que a gente precisa também entender como importantes nesta organização. O fato é que ele foi firme nas respostas, em algum momento até ficou meio quente o assunto, quando perguntado sobre a participação do empresário do Renato nos negócios, ele negou veementemente isso, diz que nenhum negócio foi envolvido pelo empresário do Renato, sendo firme no posicionamento, quando questionado sobre, sim, mas tem ou não tem? Não tem participação, não sei a relação dele com os jogadores que nós contratamos, mas por nós não passou nada disso, ou seja, sendo firme também nessa leitura. Antônio Brum, que é um dos jovens dirigentes promovidos por Alberto Guerra. Alberto Guerra lançou 2 novos dirigentes, Paulo Calef e Antônio Brum. E eles até o momento estão indo muito bem, estão indo muito firmes, estão tendo boas conquistas e nós temos que elogiar. Até porque quando tiver que criticar, nós vamos criticar como sempre fizemos. O Grêmio precisava dessa renovação, está tendo, e esse é um ponto muito favorável desse novo momento do clube. Né? Eu acho que essa é uma das situações que a gente precisa assim valorizar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.